Oi, pessoal, então, bom dia. Hoje é dia 13 de setembro, a gente está fazendo a aula da disciplina de linguística textual, linguística do texto, né? A gente vai falar hoje sobre algumas questões importantes para a linguística textual. Eu vou me desculpar com vocês, eu estou no campus, então pode ser que a internet tenha uma oscilação ou outra, pode ser que a gente tenha alguns tipos de barulho, porque hoje é sábado letivo, então tá cheio de alunos. Não, cheio é bondade minha, né? Mas nós temos alunos aqui, então pode ser que, né, tudo pode acontecer nesse momento, e tá tendo evento, então é mais complexo ainda. A gente está tendo um evento da engenharia civil e dos alunos do curso técnico de edificações, então essa parte sim está cheia, né? Tem visitantes e tudo mais, então tudo pode acontecer no campus hoje, tá bom? Eu sou a professora Mariana, também sou coordenadora do curso, né? Mas a gente está pronto para falar sobre a linguística do texto, textualidade, retextualização. A professora Gisele e eu, nós decidimos trabalhar com o Luiz Antônio Marcuschi e a Maria da Graça Costa Val, que são dois gigantes da linguística textual brasileira. São dois nomes muito importantes para o desenvolvimento dessa área aqui no Brasil. O professor Luiz Antônio Marcus, que morreu em 2016, ele era professor da Universidade Federal de Pernambuco por muitos anos. Ele tem umas contribuições fundamentais para o que a gente entende como linguística textual hoje, né? Primeira coisa que a gente pode destacar aqui foi que ele passa a compreender texto e discurso como práticas sociais. E aí a gente precisa valorizar a heterogeneidade da língua, levar tudo isso em consideração, pensar em contextos, né? Ele também busca fazer um rompimento com a dicotomia entre fala e escrita, que vem do estruturalismo, da linguística estrutural, do Saussure e tudo mais, né? E o Marcus que vai propor a ideia de contínuo, que basicamente se organiza dizendo que fala e escrita estão juntas em alguma maneira, né? Fluem uma para a outra, e que nós devemos trabalhar com elas de maneira a enxergar as duas nesse jogo. Ele também desenvolve o conceito de retextualização, que vai ser muito importante para a gente, principalmente nessa passagem entre língua e escrita, para a gente organizar as nossas práticas numa situação em que quase tudo, ou talvez tudo, esteja sendo retextualizado a partir de mídias de internet. O universo digital, ele tem se colocado, às vezes até como uma imposição, e é necessário que nós estejamos, assim, atentos ao que está acontecendo e às formas como isso acontece, inclusive porque as nossas aulas, as aulas de linguagem, são as aulas em que nós podemos trazer um pouco de consciência crítica, de pensamento crítico para esses alunos que, por estarem muito inseridos nesse universo, podem se perder, né, ligeiramente nessas questões de segurança, de fake news e, né, sei lá o que mais pode aparecer por aqui. O Marcuschi também é muito famoso quando ele fala dos gêneros textuais, ele propõe uma reestruturação dos estudos de gêneros textuais, que foi o que a gente trabalhou na primeira disciplina, né? E a Costa Val, ela é professora da UFMG, na Faculdade de Letras, que eu acho maravilhoso que seja FALE, a sigla da Faculdade de Letras da UFMG, acho isso maravilhoso. Sempre que eu falo da UFMG, eu penso isso, né? E ela trabalha de uma maneira muito forte com formação de professores, com pesquisas aplicadas ao ensino de leitura e produção textual. Ela tem, na produção científica dela, essa inquietação da gente não ficar só na teorização, mas como é que a gente faz isso chegar na prática?
Como é que a gente leva essas questões para a prática, para todo dia, para a sala de aula? Então, a escolha da Costa Val é muito importante porque a gente pensa aqui no nosso curso, para a nossa ideia de trabalhar com a prática também. Então, isso tem uma influência importante. Ela sistematizou os 7 fatores de textualidade que estão no texto que a gente pediu para vocês lerem, né? Ela também propõe uma visão do texto como uma unidade de sentido que não se restringe a uma questão formal, né? Não é mais uma ideia de estrutura, mas uma questão de sentidos. E ela vai trazer também essa força da linguística textual como uma ferramenta de ensino, né? Nós aprendemos a linguística textual para ensinarmos de maneiras mais eficientes a leitura e a produção de textos, que eu acho isso muito bonito da ciência que ela produz, da forma como ela entende a prática de pesquisa, porque faz muito sentido para nós, professores, né, da rede básica, né, da educação básica. Então, a gente vai juntar essas duas ideias, né? O Marcuski, voltado para essa questão de fala escrita, dos gêneros textuais, práticas sociais, crítica do uso dessas ferramentas, e a Costa Val é mais voltada para uma definição, operacionalização da textualidade, aplicações no ensino para produção de textos e leitura, mas os dois trabalhando a linguística textual de uma maneira muito forte, muito respeitada, e a gente vai entender mais ou menos como eixos complementares o que eles conseguem fazer aqui. E isso tudo eu estou falando, a gente nem começou ainda. Agora sim. A gente começa pensando o que diferencia um texto de frases soltas? O que é que dá vida a um texto, né? A diferença de uma lista de compras e um conto, por assim dizer, né? A gente tem que compreender que existe algo que costura os sentidos dentro de um texto. Essa ideia de unidade de sentido, de construção de uma unidade de sentidos. E essa textualidade, ela vai se constituir e se manter nas diferentes práticas textuais. A depender do gênero textual, a textualidade se mostra de maneiras diferentes, a depender da aplicação desse texto. Se nós vamos escrever uma carta, ela precisa ser desenvolvida a partir de certas questões de textualidade. Mas quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp, algumas questões de textualidade podem ser minimizadas. É aquela coisa, né? A pessoa escreve, oi, envia. Tudo bem, envia. Preciso falar com você, envia. Os elementos coesivos se perdem, a gente consegue criar um sentido, né? A partir de um esforço do leitor, quase sempre de um conhecimento prévio daquela pessoa que está falando com a gente. Então, tudo isso contribui para a existência da textualidade ou para a gente ir catando os buracos que sobram a partir desse tipo de produção textual, né? E de que modo os processos de retextualização desafiam a estabilidade do texto? Como pensar a retextualização a partir dessas questões de textualidade? O que a gente tem aqui de diferenciação e o que a gente tem de, não gostei dessa palavra, mas assim, de perdas, né, de sentido, de compreensão, algo que fica mais difícil. Vou dar um exemplo para vocês. A crítica dos filmes feitos a partir de livros. A gente não consegue criar um filme que abrace, ou uma série que abrace completamente aquilo que é discutido nos livros. Mas
a história vai acontecer com algumas adaptações, com algumas questões assim. Então, o que se perde a partir desse tipo de retextualização? O que se ganha a partir desse tipo de retextualização? Todas essas questões a gente vai refletir, vai tentar se organizar, né, para compreender um pouco melhor. Pensar a linguística textual exige que a gente volte um pouquinho para entender em que ela se diferencia. Então, a linguística textual ela vai surgir ali nos anos 60 e 70 e vai trazer uma certa superação às visões estruturalistas, que foram propostas a partir do que o Ferdinand de Saussure vai trazer nos seminários, nos cursos que ele faz, né? É importante a gente lembrar, o Saussure é visto como o pai da linguística, mas ele não escreveu o curso de Linguística Geral, que foi escrito a partir das aulas que ele deu nesses cursos, né? 1906, 1907, 1908, 1909 e 1910, 1911, os 3 cursos. E aí, 2 dos alunos dele se reúnem depois da morte dele para organizar o que ele estava propondo ali, né? Então, a gente fala muito do Saussure, né, como pai da linguística, porque é a partir do pensamento dele que a gente vai criar o estruturalismo. Ele também não fala de estruturalismo, ele fala de sistemas, mas depois, aquilo que ele criou ficou conhecido como estruturalismo, como se ele tivesse lançado a base na qual se constrói o estruturalismo. É importante que o Saussure vai trazer as dicotomias, né? Aquelas pessoas que têm a edição mais conhecida do curso de Linguística Geral sabem que naquela capa laranja existem as dicotomias do Saussure, língua e fala, sincronia, diacronia, sintagma, paradigma, significante, significado, que ele vai ajudar a construir, né, nessa reflexão que ele faz da língua como um sistema, como uma estrutura. Ele vai propor que a linguagem, então, é um sistema de signos, um sistema, né, simbólico, inclusive, e a linguística do texto vem desconstruir um pouco do que está sendo dito ali. Uma das coisas que o Saussure vai dizer é: nós não conseguimos trabalhar com a fala, nós não conseguimos analisar aquilo que é próprio da fala. A linguística textual já vai dizer: opa, né, a gente consegue sim. O estruturalismo se baseia principalmente em frases. A linguística textual pretende olhar para unidades maiores, para a construção de um texto em si. Então, a gente olha para o que o Saussure fez, considera o Saussure o pai da linguística moderna, né? Mesmo que seja para discordar dele, que é a primeira coisa que a gente pensa na linguística como é que a gente compara as questões que estão aparecendo aqui. Então, a gente não tem mais a frase como a unidade básica, mas o texto. E a gente não vai entender o texto como uma soma de frases, mas como um fenômeno discursivo, um fenômeno social. Pensando o texto em uso, um texto na sociedade, um texto que traz intenções do falante ou do autor, e textos que são construídos a partir de condições de produção bastante definidas, mesmo que não sejam claras para quem está produzindo esse texto, né? E aqui a textualidade é central porque ela é aquilo que traz vida para o texto. Então, a gente tem a linguística textual, que vai esbarrar em outras áreas do conhecimento linguístico, que vai trazer as questões do estruturalismo e tudo mais para a gente repensar o que está sendo feito ali. Então, pensar o texto segundo a Costa Val. O texto é uma unidade de sentido vinculado a um contexto, a uma intenção e a uma interação entre falantes. Esse texto produz efeitos de sentidos em determinadas situações comunicativas. É por isso que é fundamental entendermos quando os textos foram produzidos por quem e para quem,
foram produzidos para serem veiculados em que suportes, como que a gente vai pensar nisso tudo, né? E estar sempre atento à questão de contexto social, interação entre sujeitos e intenção comunicativa, para que a gente consiga entender, interpretar, compreender o que esses textos propõem, né? E para que nós possamos produzir textos mais eficientes também. É importante a gente lembrar que o texto seria sempre considerado uma unidade de sentido e que a gente não consegue criar textos sem situações comunicativas. É necessário olhar para o contexto para a gente poder pensar em uma produção textual, né? Então, se a gente diz, tá frio aqui, isso pode significar uma série de coisas. Pode ser um pedido para alguém fechar a janela, pode ser um pedido para a gente trocar de sala, pode ser um pedido para uma blusa emprestada, pode ser só uma afirmação, uma constatação, mas é necessário compreender o contexto. E às vezes nem tá frio, né? É só uma experiência pessoal que vai aparecer a partir da criação, da enunciação de um texto. Vamos continuar aqui, não posso esquecer de mudar o slide. Aí. A gente tem, então, 7 fatores. O primeiro é a coesão. A coesão se dá no curso do texto mesmo, a partir do uso de pronomes, de conectores, de retomadas e da preparação para novas informações. A coerência, ela vai trazer uma necessidade de se manter as ideias organizadas e de não contradizer aquilo que já foi dito. Então, eu não posso dizer ontem eu fui ao cinema e depois dizer eu nunca fui ao cinema, que isso seria contraditório. Ou eu fui ontem, ou eu nunca fui. A intencionalidade. Esse texto está sendo produzido para quê? Ele é um texto que tem um efeito de humor? Ele quer fazer uma crítica? Ele está fazendo uma sátira? Qual a intenção de terem se criado este texto? A aceitabilidade. Esse texto, ele é aceitável, compreensível socialmente? A linguagem está adequada? A forma como ele se constitui funciona bem? A questão da informatividade. É necessário que nós tenhamos essa organização, aquilo que já é dado e aquilo que é novo. Isso ajuda a construir a textualidade. Um texto feito só daquilo que já se sabe não gera interesse. Um texto que só tem novidades é muito difícil de ler. Se a gente pega um texto escrito, sei lá, sobre uma área que ninguém aqui tem domínio nenhum, sobre alguma questão que a gente nunca viu na vida, né? A gente pode ter dificuldade de compreender as noções, as definições, os termos da área. Então, sei lá, eu fui revisora por algum tempo e eu levava muito tempo para conseguir compreender algumas questões fundamentais. Eu me lembro que eu fiz a revisão de uma tese de doutorado de uma médica que trabalhava com células-tronco para manutenção de movimentos de pessoas que tinham sofrido secções em determinadas áreas, chamadas nevos, né? E a partir daí tentar uma reconstrução das relações desses nevos. E eu precisei, antes de fazer a correção do texto dela, eu precisei pesquisar o que é que estava sendo colocado ali, né? Em que pé que aquilo estava, cientificamente, o que significavam algumas palavras que para ela eram perfeitamente
normais, fazem parte do dia a dia dela. Para mim, que não sabia nada de cirurgia, não eram coisas tão fáceis assim. Então, foi necessário que eu acompanhasse a informatividade, né, que eu tivesse, assim, mais ou menos um panorama, e eu precisei, então, pedir para essa cliente, né, que ela fizesse um panorama, que ela me explicasse o que ela estava pensando para a escrita daquele texto. E fluiu muito bem. Foi muito interessante o que ela propôs, né, bastante bacana. E isso já faz muitos anos. Além disso, a gente tem a institucionalidade. Qual a situação para que esse texto acontece, que ele faça sentido? Né? Se a gente vai fazer um discurso de formatura, mas a gente não está numa formatura, a situação faz sentido? Não faz sentido, né? Não dá. Algumas questões que devem ser respeitadas, a gente precisa discutir muito isso, né? A situacionalidade dos grupos de WhatsApp, por exemplo. O que cabe e o que não cabe no grupo, naquele grupo específico, né? Porque os grupos são muito diferentes. Neste grupo pode, neste grupo não pode. Pode bom dia, pode meme, pode piadinha. Cabe aqui, não cabe, no grupo do trabalho não cabe, no grupo do condomínio não cabe, no grupo da família cabe. Né? Então, assim, a ideia da institucionalidade é justamente de compreender o que o texto funciona, em que o texto funciona, em que o texto não funciona. Ele vai ser bem recebido, ele vai ser bem aceito, ele vai gerar estranhamento, em que situações isso vai acontecer. E a intertextualidade. A intertextualidade é talvez a queridinha da língua portuguesa, né? Porque a gente vai ter sempre intertextualidade por razões óbvias. Um gênero textual vai produzir textos parecidos que trazem uma certa intertextualidade na sua estrutura. Para compreender o que se diz nesse texto, é necessário a gente trabalhar com compreensão de pressupostos, para a gente trazer outras informações. A gente precisa trabalhar isso para ter aquele jogo, né, de informatividade. Então, é necessário ter intertextualidade. E aí, eu vou mostrar para vocês uma postagem de blog para a gente pensar assim, né, se tem fator de textualidade que são mais evidentes, se algum desses fatores está mais fragilizado ou ausente, como é que isso impacta? Eu preciso mudar aqui, né? Como é que isso impacta na compreensão do texto? Eu escolhi o guia rápido, como colocar cor no look sem exagerar. Não é à toa, eu analiso blog de moda no meu doutorado, não é esse blog de moda, não é parte do meu corpus, mas é uma coisa que eu já estou mais ou menos familiarizada, né? Aqui a gente tem o texto produzido pelo Marcelo Vender G. Carvalho, no dia 10 de setembro de 2025, e ele vai trazer, então, usar cores no look pode parecer um desafio para muitas mulheres. Quem nunca ficou na dúvida entre apostar em um preto seguro ou usar com aquele tom vibrante que chama atenção? A verdade é que as cores podem transformar sua produção, trazendo frescor, alegria e elegância. O segredo está em usar de jeito certo, sem pesar a mão. Preparei este guia rápido com truques fáceis e práticos para você inserir cor no seu estilo de forma sofisticada e equilibrada. Salve este post porque ele vai virar o seu aliado toda vez que você quiser inovar sem exagerar. Aqui a gente já percebe uma intertextualidade, o gênero textual, postagem de blog de moda está funcionando muito bacana. A gente tem o call to action, né? A chamada à ação, salve esse post. A gente tem aqui algumas palavras que tem nesse jogo, né, de informatividade. Olha como o discurso que se coloca aqui, ele é muito comum dos blogs de moda. Então, a gente tem lá, apostar no preto seguro, ousar com aquele tom vibrante,
A gente tem aqui o uso de termos, de expressões que são fortemente deste ramo. Então, a gente já tem aqui intertextualidade, um jogo de informatividade. Ele vai trazer questões que já estão colocadas, mas vai apresentar dicas. Então, a gente tem aqui, né, uma organização, uma ótima aceitabilidade. A gente pode olhar pelo layout, pelo título, como é fácil de compreender esse título, chama a atenção, dá vontade de clicar, se a gente quiser ter um rápido de como colocar cor no look sem exagerar. E aí ele vai começar a enumerar, então, né? Comece pelos acessórios, e aí ele vai dizer, você não precisa usar muita cor, se você colocar um acessório bem escolhido, vai funcionar muito bem. Depois, aposte no color blocking suave. Olha como a gente tem aqui intertextualidade, algo já conhecido, que é o color blocking, mas ele traz uma atualização suave. O que a gente pode compreender a partir desse pressuposto é que existe um color blocking que não é suave, que é intenso. É aquele que, é uma blusa amarela com uma calça azul bique. É uma calça laranja com uma blusa azul marinho. Esse é um color blocking que não seria suave, mas está funcionando aqui, né? A intencionalidade claríssima. Preparei para vocês, como é que ele fala aqui em cima? Preparei esse guia rápido com truques fáceis e práticos para você inserir cor no seu estilo. Então, ele está, né, mantendo a intenção do texto, a organização do texto está funcionando muito bem. É um texto coerente, que vai discutir aqui formas de adicionar cor de uma maneira, ele vai trazer isso também, sofisticada e elegante. Então, a gente vai ver peças em alfaiataria, a gente vai ver vestidos, bolsas estruturadas, tudo isso fazendo jogo com aquilo que se coloca a partir de uma intencionalidade da produção do texto, né? Use cores em peças únicas, macacões, vestidos ou conjuntos monocromáticos. Aqui a internet já está tentando me derrubar, ó, tá vendo que a imagem não quis aparecer? Vamos tentar fazer, não vai funcionar muito bem, mas tudo bem, as imagens servem só para a gente ter uma outra forma. Depois eu mando para vocês, gente. É bom essa postagem aqui, é bacana. Mas o que a gente percebe do texto, né, da textualidade colocada aqui, existe coesão? Existe. Existe sim, e a coesão perpassa todo o texto. Mas, no meu julgamento, é o primeiro fator que é um pouco mais fragilizado. Não é fragilizado de uma maneira que atrapalhe a compreensão do texto, de maneira nenhuma. E, inclusive, quando a gente pensa no gênero textual, postagem de blog, a gente sabe que existe uma espécie de simulacro. Como se o autor estivesse conversando com a gente, como se tivesse uma dica de amigos, assim, uma certa proximidade. Então, a gente vai ter aqui... e eu acredito muitas vezes propositalmente, a supressão desses elementos coesivos, que é uma coisa que tem acontecido muito a partir da internet. É um desafio para o professor de redação, para a professora de redação, lidar com essa forma de gerar essa coesão textual, porque os nossos alunos estão cada vez mais inseridos nesse universo em que você pode se expressar a partir de tópicos, que é justamente o que a gente está vendo aqui. É um texto estruturado de uma maneira muito forte a partir de tópicos. Apesar disso, né, a gente tem alguns conectores, então ele vai estar lá, assim a cor se torna um ponto de destaque sem pesar no visual. Esse assim está funcionando lindamente. A coerência, a gente tem, né, a manutenção dessa ideia central, o incentivo para esse uso de cores de maneira sofisticada, equilibrada, elegante, que ele vai dizer, né?
A gente tem, então, a intencionalidade de persuadir a leitora a adicionar cor nos looks, e também um estímulo constante à interação, ao trabalho junto ali com engajamento. Eu já não consegui ler, desculpa, gente. Eu vou abrir aqui, só para ver o que vocês estão falando, rapidinho. Queria ver a foto. Ai, gente, desculpa. A internet não estava querendo me ajudar. Isso mesmo, professor, inclusive tenta usar elementos atuais que eles têm familiaridade com a temática proposta, um texto que eles leram recentemente, um meme. Exato. A gente precisa, né, fazer umas adaptações aqui, né, gente, para não perder a, a atenção, né, a vontade dos nossos meninos em participar, e ainda assim, tem propaganda, viu, gente? Por isso que eu abri mais cedo, um tal de ter propaganda. Ah lá, apareceu. Ah lá, que lindo, ó, o vestido verde completo, cores neutras coloridas, e aqui ele vai trazer uma informatividade legal, que existem tons que são ao mesmo tempo neutros e coloridos. A gente não precisa usar roupa só preta, só branca, só cinza para ter uma roupa neutra, e ele vai trazer aqui terracota, verde oliva, mostarda, azul marinho. Pelo que eu pesquisei também sobre isso, a gente tem o marsala, que é outro neutro colorido, que funciona bem. Eu já li tanto blog de moda, gente, vocês, né, faz parte da minha vida há muitos anos, mas eu não pesquiso roupa não, tá? Eu pesquiso a construção de um ideal de mulher a partir do que se coloca num blog de moda. Então, o meu foco não é roupa, o meu foco é o que se diz sobre a mulher. Então, sofisticada, elegante, isso faz mais sentido para o que eu pesquiso. Também não é linguística textual, é análise de discurso, é um pouco diferente, mas eu já li muito blog de moda. Ai, tem hora que até pesa o coração. Mas, enfim, né? Traz uma informatividade pra gente, né? Acrescenta uma ideia. Eu mesma, se deixar, eu sou igual a turma da Mônica, que você abre o guarda-roupa assim, todas as roupas são iguais, tudo preto, tudo azul marinho, e é isso, tudo combina, porque é tudo a mesma cor. Não tem variação. Então, isso traz alguma coisa ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento de mundo, né? Essa aqui, equilibre cor com peças básicas. Se você escolher uma peça vibrante, como uma calça pink ou uma blusa amarela, deixe o resto do look mais neutro. Assim, a cor se torna ponto de destaque, sem pesar o visual. Daqui é a parte que eu destaquei, né, do fator de textualidade. Aí aqui tem, né, o blazer pink, blusa branca, calça jeans, tênis branco, funcionando, né, muito bem. E aí ele vai trazer pra gente o final. Colocar cor no look não precisa ser algo complicado ou exagerado, com pequenos truques, seja começando pelos acessórios, escolhendo tons suaves ou equilibrando com neutros, você pode criar produções modernas e cheias de personalidade. E aí ele traz outro call to action, né? Agora me conta, qual dessas dicas você vai testar primeiro? Não esqueça de salvar este post para consultar sempre que bater aquela dúvida na hora de montar o look. É claro que esse blog de moda, ele não funciona exclusivamente no formato blog, eles têm um Instagram, e a partir do Instagram fazem esse jogo de ir jogando o leitor para acessar o blog, e o Instagram ele funciona mais pela parte da interação. Tanto que a gente olha aqui, não tem comentário nenhum, né? É algo a gente poderia pensar também, né? Por que que faliu a instituição comentário do blog? Em algum momento isso já funcionou, já foi bacana, hoje não tem mais, não é nada interessante. Pode falar, Ana. Então, professora, eu acredito assim que com o aumento, né, na verdade, do uso das tecnologias, né, antes, né, a gente utilizava mais blogs, né, Orkut, enfim, outros meios. Eu falo Orkut apesar que eu não consegui acessar, porque eu sou 2001, eu não peguei essa fase, mas, obviamente, por questão de estudo, eu conheço. Mas, assim, antes
não precisava ter conta em Gmail, não precisava ter conta em Facebook, não precisava ter conta em Twitter. Então, era mais fácil das pessoas conseguirem expor as suas opiniões. Hoje, como a senhora até comentou, tem blog, por exemplo, tem site que já tem Instagram, que tem é, outras plataformas, né? Tem, por exemplo, grupos no WhatsApp. Então, coisas que demandam também outra atenção. Tipo, se a pessoa hoje não conseguir comentar em um site, consegue comentar no Instagram. Então, assim, antes era só o blog. Era onde as pessoas comentavam, expunham suas opiniões. Hoje não, hoje nós temos mais ferramentas, né? Antes era mais fácil, não precisava logar em nada, porque às vezes você, para entrar no site, para receber a atualização do site, você tem que colocar o seu Gmail, tem que entrar pelo Facebook, enfim, tem mais um trabalho. E hoje, com a tecnologia, querendo ou não, nós temos mais praticidade, né? Eu mesma, eu não me incomodo de me inscrever em mil coisas, tanto é que meu e-mail toda hora aparece coisa, né? De loja, enfim, de site. Mas tem gente realmente que não tem muito esse hábito, né? Até porque demanda um tempo de você colocar seu e-mail, botar seus, não cria conta, botar e-mail, botar nome, data de nascimento. É mais complicado. E com a vasta possibilidade de comunicação, né? Com o Instagram, com outros meios, querendo ou não, ele vai se extinguindo, né? Ele é mais realmente para um uso de pesquisa, não para expor comentários ou para debates, né? Como antes. E Eu a acredito gente que seja isso. tem nessas ferramentas tipo o Instagram, né, uma sensação de proximidade. Você consegue mandar uma Isso, mensagem para uma pessoa famosa. Se isso você mesmo. joga isso no Uhum. blog, aquilo se perde, né? Isso. É Tem que é mais, pode falar. uma simulação também, né, gente? A gente pode Isso. mandar quantas mensagens quiser. O famoso não vai notar a gente assim tão, né? Mas Uhum. a gente se sente mais próximo. Mais próximo. E nós conseguimos perceber isso, porque, não sei se a senhora já sabe, não sei se a senhora é assídua, né, no Instagram, mas hoje, quem é influenciador, blogueiro, enfim, as mídias importantes, né, é, dentro da plataforma do Instagram, hoje eles podem montar grupos, né? Adiciona você no grupo, então, tipo assim, coloca ideias, coloca dica de livros, quem segue muito perfil de livro. Então, assim, é uma forma realmente de conectividade com a outra pessoa que está em outro país, que está em outra cidade, fazendo coisas totalmente diferentes de você, entendeu? Então, a passar do tempo, por mais que, de uma certa forma, a tecnologia esteja nos distanciando, pessoalmente, mas está tentando nos alinhar para que eu acho que para que fiquemos assim mais conectados virtualmente, porque essa ideia mesmo dos grupos, né? É uma Sim. forma de linkar realmente mais com os seguidores, né? Porque antigamente, qual era a forma? A pessoa seguia e comentava a foto. Hoje não, hoje você manda um direct, né? Você entra, que no caso não é os grupos, né? É canal que fala, os canais, né? Que eles fazem. Então, eu acredito que tudo isso vai influenciando, né? Vai mudando. Mas era só isso mesmo. Faz todo sentido. E assim, a gente tem uma sensação de pertencimento, né? Eu não faço parte de nenhum canal do Instagram. Eu vejo que eles convidam muito, mas eu nunca entrei, não faço ideia de como seja. Sou ruim demais de rede social, assim, desaprendi, eu acho. Também não tenho muito tempo, eu tenho um bebê de 1 ano, então, né, essas coisas ficam um pouco para depois, né? Mas é interessante isso que você colocou, né? Dessa ideia de pertencimento a um grupo, de fazer parte. E, assim, para encerrar essa parte do blog, gente, a gente fala de coerência, né? Gente, à noite, todas as luzes acesas e essa mulher de óculos escuros, isso me pegou demais. É uma coisa que eu fiquei olhando um tempo aqui, pensando, pecaram na coerência aqui com relação a isso. Eu até fui procurar a foto de novo para eu não esquecer de chamar a atenção de vocês para isso, né? Às vezes o texto está bem coerente, está organizado, aí a gente pega uma imagem assim menos coerente, um pouco menos coerente. Tudo bem que tem uma cara de Europa isso, né? Escurece tarde, sei lá, alguma coisa assim, mas assim, a gente tem uma rua iluminada, né? Com cara de noite e uma moça com baita óculos
os óculos enormes de sol, né, para compor o look dela aqui. Também é algo a se pensar, né? Alguma questão aqui. O chão molhado, nossa, perfeito. Cara de chuva, né? Caiu uma tempestade e ela ali de óculos de sol. Foi uma das primeiras coisas que eu pensei aqui. Achei bastante divertido para a gente levantar essa questão também, né? Deixa eu voltar aqui para o nosso. Vocês ouviram? A correria aqui? Então, achei mesmo, Raquel, que tem essa coisa assim de inteligência artificial e às vezes a inteligência artificial ela, né, dá uma derrubada na gente, mas divertido. É algo a gente, né, trazer essas questões também, né? Passando agora um pouquinho para o Marcuse. Gente, eu tenho uma relação, assim, eu estudei tanto Marcuse, eu li tanto texto dele, vi tanta palestra dele no YouTube, que o dia que ele morreu, eu estava numa festa de aniversário de uma aluna, ela estava fazendo 18 anos, geralmente eu não vou em festas de alunos, né, porque é aquela coisa, menor de idade bebendo, coisa assim, mas como ela estava fazendo 18 anos, era de uma turma de cursinho, eu falei, vamos, né? Ela tinha sido minha aluna, aluna do meu marido, durante todo o processo. Eu falei, dá para ir, né? A gente conhece a família dela e tal. E eu recebi uma mensagem falando que o Marcos tinha morrido. E eu comecei a chorar no meio da festa. Eu fiquei muito triste. E alguns dos alunos falando, professor, o que aconteceu? Eu falei, gente, o Marcos que morreu. E eles, é da tua família? Eu falei, não. Professor da linguística. Ah, foi professor seu. Eu, não. Eu só li os textos dele, mas eu tenho um apego, assim, uma coisa com ele, assim, bastante forte, né? Eu já li muita coisa dele, já estudei muito o que ele diz. Ele fala sobre o hipertexto, o hiperlink, que é coisa da internet, que sempre foi algo que me inquietou, que trouxe, né, ideias, pensar, organizar. Então, o que ele vai dizer? O texto é uma prática textual. Social. O texto é uma prática social. Ele é uma ação social. O texto está no mundo, faz parte de uma sociedade e ele vai funcionar a partir disso, né? E aí ele vai trazer essa ideia de que fala e escrita estão em um contínuo, não em uma oposição rígida. Não é alguma coisa. Pode vir, gente. Obrigada. Não é uma coisa que a gente vai colocar em oposição e um vai existir ou o outro. Ele fala que, né, a gente tem algo de fluido entre essas duas ideias. É claro, né, a gente vai ter aqui a ideia de fala como espontânea, informal, imediata e uma ideia de escrita planejada, formal, estruturada. Mas o que ele vai propor é essa linha divisória, ela não é tão rígida como pode parecer. Né? A gente tem a fala e a escrita que vão fluir, né? A gente pode ter um espectro de modalidades, uma fala mais formal. Aí a gente pode trazer a ideia aqui de um julgamento. Como a fala ali, ela é estruturada, ela é formal, ela é pensada, ela é organizada. E uma escrita muito informal, a gente tem WhatsApp, a gente tem Twitter, que não chama mais Twitter, a gente tem uma série de coisas, né, em que nós podemos ver um espectro e não dois blocos separados, fala, escrita. Mas a gente pode ver uma certa transição e uma organização em que, dependendo da situação, essas características se aproximam ou se afastam. E ele vai propor a ideia, né, de que nós podemos modalizar essas estruturas para que elas funcionem no nosso dia a dia. Por quê? Porque a produção de texto é uma coisa social, é uma ação social. Então, a depender daquilo que eu estou fazendo, eu preciso trazer uma certa adequação da linguagem para que isso funcione da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Se a gente vai fazer uma apresentação acadêmica, a gente vai defender TCC. Pode chegar lá e defender TCC usando uma fala que seja informal, imediata, espontânea? Nem tanto.
A gente não precisa ser extremamente rígido, a gente não precisa trazer palavras que não usa geralmente, mas existe, né, uma organização diferenciada ali. E isso vai fazer que a gente perceba que os textos não são questões, estruturas fixadas. E que o texto também não é uma fala convertida em escrita. Quando a gente faz uma análise de um texto escrito, a gente não transfere uma coisa para outra, né? A gente pode analisar a retextualização. Aí que a gente pega a ideia de retextualizar. Pode haver flexibilidade, pode haver um reconhecimento de que esses textos transitam entre fala e escrita de acordo com as situações, e é importante a gente saber que o que a gente precisa manter nessa retextualização é a funcionalidade e o sentido daquilo que está sendo colocado ali. Então, existem questões que são importantes e questões que são menos importantes. E aqui a gente vai ter a importância do que a Costa Val traz, né? Coesão, coerência, textualidade, informatividade, tudo isso precisa ser analisado para a gente ter uma retextualização de qualidade. O que disso é característica desse gênero textual quando ele é falado, o que disso é característica desse gênero textual quando ele é escrito. Isso faz bastante diferença na hora da gente trabalhar, na hora da gente, né, organizar essas atividades de retextualização, essas reflexões sobre texto e retextualização. E aí, entre os dois extremos, né, fala e escrita, a gente vai ter diversas formas de comunicação que vão combinando características de cada parte. E aí a gente tem toda essa questão do universo digital. Como é complexo a gente trazer isso? O texto do Twitter, ele é mais informal, ele é mais fala? Não é. Existem textos no Twitter que são extremamente formais. Pega o Twitter de uma grande mídia de informações, sei lá, BBC, ou The New York Times, ou até mesmo, né, dos brasileiros, sei lá, da Rede Globo, do Jornal Nacional. É formal. Mas se eu fizer um comentário no Twitter, ele não farei, porque não tenho Twitter, mas enfim, ele pode ser informal. Né? The News, exatamente. Então, a gente tem essas questões, né, de analisar todo o contexto que envolve o que está acontecendo ali, né? Então, escrita é diferente de fala fixada e a circulação de gêneros acontece a partir de práticas sociais. Não dá para a gente retirar o gênero do mundo, olhar o gênero e falar, olha, ele é assim, ele funciona assim, ele é determinado assim. Não funciona desse jeito. A gente tem que olhar para o negócio funcionando no mundo. Esse texto foi publicado em tal suporte. Ele funciona desta maneira. Ele gera interatividade ou não gera. E isso, né, vai dificultando a vida do professor de linguagens. A gente tem que conhecer um universo gigantesco para conseguir entender os sentidos que saem daí. Thaís, fica à vontade. Bom dia, bom dia. Só para ver se eu estou conseguindo entender, que eu sou professora de educação infantil, né? Sou pedagoga. Então, tem alguns contextos que são bem complexos para mim, né? Essa fala, né? Essa fala associada o texto, né? É uma ação social. Tem relação com a Conceição Evaristo, quando ela fala escrevivência, né? Ou não tem nada a ver que eu estou pensando? Pode ter. O que a Conceição Evaristo faz é chegar na literatura e trazer uma coisa muito da vivência dela, né, de quem ela é no mundo, e isso é uma coisa muito bonita, é muito poético o que ela faz, né? Então, assim, dizendo de uma forma bonita, pode ser que a gente esbarre nessa escrevivência dela, né? Não é exatamente isso que está sendo proposto,
mas a gente consegue chegar ali como um exemplo, como uma forma de pensar nisso. O texto, ele não existe independente de qualquer outra coisa. Ele existe na história, ele existe numa sociedade, numa comunidade. Ele foi produzido por alguém com alguma intenção para ser recebido por alguém. Então, toda essa questão, ela é fundamental. E o que a Conceição Evaristo faz é transformar isso numa coisa linda, de colocar ali essa questão. Na análise de discurso, a gente tem a Anne Orlandi, e ela vai dizer que a gente não lê com os olhos, a gente lê com a nossa história, com tudo que a gente viveu. O texto faz sentido a partir da nossa vivência. Né? A Conceição Evaristo vai falar que a escrita dela é uma escrita de vivências, que a gente não tira do texto dela a experiência de vida que ela tem. A forma como ela se coloca no mundo se reflete ali. Então, é por isso que é tão importante e que é cada vez mais triste que as pessoas leiam pouco. Quando a gente consegue ler, a gente consegue experimentar outras formas de ver o mundo, de conhecer o mundo, de se colocar no mundo. Do Game of Thrones, olha eu citando Game of Thrones, oh meu Deus do céu, mas o Tyrion Lannister diz, né, o homem que não lê vive só uma vida, o homem que lê vive 1000 vidas em uma. A gente consegue fazer isso a partir da leitura literária, né, não estou falando nem da leitura teórica, mas quando a gente se relaciona com a literatura, a gente consegue viver o que está sendo colocado ali. Ah, mas a gente tem isso em outras narrativas, também são textos, filme, série, novela. Sim, sim, sim. A gente consegue se relacionar com essas histórias, com essas narrativas. Mas a nossa relação com a leitura, ela é mais íntima, mais próxima. A leitura faz isso com a gente. Então, acho que vai, sim, né, se pegar ali em algum momento com essa questão da Conceição Evaristo, maravilhosa, linda, incrível. Bom, a retextualização, né, que vocês vão ter que fazer. A retextualização para a gente, né, pensar a atividade de retextualização, trabalhar com isso, né, a transformação de um texto em outro. Pode ser, né, gênero, pode ser da fala para a escrita, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente pode adaptar um texto falado para um texto escrito para um texto falado, ou a gente pode fazer uma variação entre os gêneros escritos. Pegar um texto escrito e reformular, adaptar, até que ele vire outro gênero escrito. Minha faculdade, eu fiz uma disciplina chamada Seminário de Dramaturgia. E a professora pediu para a gente pegar a música Eduardo e Mônica e transformar em um roteiro para uma peça teatral. Anos depois teve o filme, né? Eduardo e Mônica. Claro, feito com muito mais competência do que nós conseguimos fazer na disciplina, porque a gente não entendia nada. Mas tudo bem. Essa é a ideia, uma retextualização. Pegar uma música e transformar em um roteiro de teatro. E esse esforço de retextualização implica em reformular e adaptar, em conhecer os dois gêneros, em compreender como é que se usa a linguagem, como é que se usa a estrutura e passar de uma coisa para outra. Por isso que a gente acaba trazendo a retextualização como uma forma muito interessante de trabalhar na sala de aula, porque você trabalha ali dois gêneros, duas linguagens que podem ser muito diferentes na criação de um texto só. Né? Claro que a retextualização ela foi sempre possível, mas hoje, quando a gente coloca as coisas na internet, isso acontece cada vez mais. Uma pessoa ler um livro no TikTok é uma forma de retextualização. Uma pessoa que grava um vídeo dramatizando o que está lendo. Então, assim, a gente tem essas formas de colocar essas coisas no mundo. E elas são bastante acessíveis para os nossos alunos, né? Para a gente
retextualizar, a gente pode reformular. Então, alterar a ordem, a organização, trazer uma nova cara para o que está sendo dito. A gente pode resumir. Então, a gente pega um todo complexo e tira as informações principais. Um artigo que vira um resumo. Uma apresentação num simpósio que vira um resumo para ser publicado nos anais. Ótimo. A gente pode expandir. Então, você recebe um WhatsApp do seu chefe e precisa transformar aquele WhatsApp num e-mail. Então, você tem que expandir as informações que estão colocadas ali. A gente pode parafrasear. Pega uma informação, reorganiza a partir daquilo que você entende do que está sendo dito e coloca de novo. Ou fazer essa passagem de um gênero para o outro. A gente tem um artigo científico que vai virar um resumo. Uma passagem, né, uma espécie de tradução entre gêneros textuais. Exemplos. Uma entrevista que vira notícia jornalística. O repórter vai lá, conversa com uma pessoa e depois relata na notícia o que eles conversaram. A entrevista tem uma cara, a notícia tem outra. Um artigo científico que vira resumo para o Congresso. Aquilo que você consegue fazer no artigo não necessariamente vai caber no resumo. Um texto jornalístico que vai virar uma apresentação oral, uma notícia falada no jornal. Ou uma postagem, isso acontece muito, né? Uma postagem de rede social que vai virar uma reportagem digital. Eu sempre recebo essas notificações no meu celular, assim. Vídeo publicado por tutora mostra cachorro reagindo a sei lá o quê. O cachorro abandonado que ganhou um lar. Eu gosto de cachorro, né? Então, assim, sempre aparece. O que é isso? Alguém coloca uma coisa na rede social, o jornalista vai lá e transforma aquilo numa notícia. E tem ótima aceitabilidade, porque, né, num mundo caótico como o nosso, você vê uma notícia de um cachorrinho feliz porque foi adotado, dá uma melhorada no dia. Então, para mim faz todo sentido receber esse tipo de notificações. E aí, trabalhar com retextualização. Na época que eu pensei nesse slide especificamente, esse meme estava mais, né, badalado. Então, a gente tem o quê? Alguém encontrou uma entrevista de uma menininha revoltada com o show da Xuxa. E ela vai dizer, que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? E aquilo viralizou. E aí a gente tem vários memes, né? Aqui a gente tem, diz que eu fui bem na prova, mas não me deu aprovado. Que show da Xuxa é? Que fui bem é esse? Que fui bem é esse? E o outro diz assim, teste de lógica, teste de personalidade, formulários extensos, estudos de case, inúmeras etapas para a empresa assumir e não dar nenhuma satisfação. Que processo seletivo é esse? E a gente tem uma artista que fez, aqui nesse pedacinho, um quadro. A gente consegue comprar essa imagem, né, com os prints da menina falando e com o texto, aqui nesse espacinho aqui, tem o texto que ela fala durante a entrevista, né, tudo que ela diz. E isso foi para as redes sociais, foi para o Instagram, tanto que eu dei print de tudo que está sendo colocado ali no Instagram, né, das pessoas comentando que gostaram muito da estrutura e tal. Mas o que eu vou colocar aqui para a gente ver agora espero que dê certo, a propaganda do Magazine Luiza, que é bastante representativa, eu acho. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada. Dá para ouvir, gente? Sim. Tá, então vamos começar de novo. Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer. Que Magalu é esse? Que Magalu é esse? Desconto à vista no final do mês? Quem tem dinheiro para comprar à vista? Opa, calma. Faz um 21,
Final de mês no Magalu, você pode parcelar em até 21 vezes sem juros. Aí sim, Magalu, parcelinha que cabe no meu bolso. Agora eu quero fazer parte desse show. Eu nem preciso chegar 3 horas da manhã. Faz um 21 no Magalu. Opa, tirei. Vamos voltar. Que Magalu é esse, gente? Né? Essa senhora, 38 anos depois, com lação amarela, roupinha cor-de-rosa, né? Simulando aquela criança. Tem algo que se preserva, mas tem algo que se perde também em todas essas retextualizações. O meme é uma retextualização importante, né? A graça que a gente acha dessa menininha revoltada, ali pequena, né? Com uma argumentação tão bacana, falando tão revoltada, demonstrando uma forma de lidar. Eu fiquei impressionada como isso se perdeu. Essa senhora que fala, né, na propaganda do Magalu é a mesma menininha, né? Como ela tinha uma desenvoltura lá no dia da primeira entrevista que não aparece na propaganda do Magalu. Algo, né, claro, da vida, né, sem críticas com relação a isso, mas é uma tentativa de retextualização, é uma apropriação do meme, uma atualização de um texto, né? Mas existem questões ali que se perdem. O calor do momento, né? Essa criança estava com raiva, essa criança está genuinamente irritada, ela está ali se defendendo, indignada do que está acontecendo, né? Por isso que ela conquista a gente, maravilhosa, né? E aí a gente tem, então, diz que eu fui bem na prova, mas não me deu aprovado, que fui bem é esse, que fui bem é esse, né? Que processo seletivo é esse, em que a gente muda o conteúdo para se aproveitar de uma estrutura. Intertextualidade bacaníssima funcionando, bacanérrima funcionando aqui, negócio lindo funcionando. Transformar a entrevista num pôster também funciona, mas ali a gente perde essa coisa dela gritar, dela falar, da forma como ela diz, né, o sotaque e tudo mais, que ajuda na hora da gente gostar do meme, porque o meme é muito isso, né? Se você gosta ou não, se aquilo faz sentido ou não para você. Então, ver essa criança carioca falando com, né, tanta desenvoltura foi parte do que fez sentido nesse meme, para esse meme funcionar. Opa. Volta. Então, aqui, né, que ajustes de textualidade foram necessários para a criação dos memes? Então, a gente tem, né, aqueles recortes da imagem, né, pegando as partes, mas a gente tem o uso de legendas, porque a gente não consegue fazer sempre, né? Às vezes a gente não consegue fazer o vídeo. Tem gente que trabalha bem com vídeo, que consegue modificar os vídeos, e agora com inteligência artificial isso talvez seja mais possível, mas geralmente o que tem é o print, monta ali as cenas e coloca a legenda. Então, há algo desse ajuste necessário, né? Exato. Gente, a entonação dela, a forma como ela diz, né? E o texto ensaiado. Porque quando ela dá a entrevista, ela fala do que ela está sentindo. Quando ela grava a propaganda, ela está seguindo o roteirinho que o Magalu passou para ela. Então, ela está lá, né? Que Magalu é esse? Meio robotizado, muito assim. Está sendo filmada numa propaganda de uma empresa gigantesca. Eu mesma, né, não, se bem que eles devem ter, né, um salário bom para fazer, mas enfim. Pode falar, Ana, fica à vontade. Professora, a sua pontuação, eu concordo. Eu também percebi isso, né? O meme original, até por questão também de idade, né? Ela era criança, enfim, nós sabemos como crianças são mais espontâneas, né? E, assim, a revolta realmente dela,
né? Por ter ficado, enfim, não ter conseguido entrar no show. Mas, assim, eu acredito que se ela tivesse feito também a propaganda com o mesmo entusiasmo, né? Obviamente, eu acredito que soaria de outra forma. Porque nós sabemos que ela seguiu, né, como a senhora até pontuou, um roteiro. Mas se ela tivesse, né, mais eufórica, não sei o que show, oxente, que não sei o que, não sei o que, que Magalu é essa, tal, não sei o quê. Eu acho que poderia ter ficado mais natural, realmente, e não, quem conhece, né, no caso meme, não ia sentir, tipo, uma parte tão forçada. Eu acredito também que tenha sido isso. Que isso também, eu acho que na hora de você reproduzir o meme, reproduzir uma peça, reproduzir uma fala de um livro, enfim, uma cena, eu acho que, independente do tempo ou das circunstâncias que estejam acontecendo no momento, Ana Beatriz, eu acredito, na verdade, que deve se fazer a mesma emoção, porque querendo ou não, fica o mesmo efeito. Claro que não vai ficar igual, né, obviamente, mas não vai ficar tão diferente, né? Porque realmente, pela propaganda, né, que a senhora mostrou, ela tá outra pessoa. Tipo, ela tá ali por estar, na verdade, né? Ela não tá ali, que Magalu é essa? E que descontão, não sei o que, empolgada e tal, enfim. Mas como as pessoas mudam, né? Eu acho que ali, assim, a intenção, né, era justamente essa, de trazer de volta aquela menininha, porque todo mundo ficou Isso, curioso. O que que deu dessa menina? isso mesmo, Imagina essa menina botando para quebrar ali no trabalho, isso. no trânsito. E não, né? Não Isso foi. mesmo, isso mesmo. Porque já que é uma questão de propaganda, então ela deveria fazer a mesma coisa até para vender, né? Até porque tudo é venda, né? Para vender realmente produto. Está entusiasmada, enfim, está animada, mas para a gente é bom que serve como estudo, né? Sim, e eu descobri essa propaganda não porque eu vi a propaganda, mas porque eu vi uma notícia dizendo: olha, o Magalu encontrou a menina do meme. E eu falei: eu quero ver a menina do meme, me deixa ver, né? O que aconteceu com ela. E aí eu me deparei com essa propaganda. Eu falei: esperava outra coisa. Foi uma quebra de expectativas para mim quando eu me deparei com essa propaganda aqui, né? Então a gente percebe, né, muito se perde nos processos, né, de retextualização e algo se ganha. Quando a gente olha esse painel não, pôster, né, tem toda uma questão assim de seguir uma tendência de estética, uma questão mais artística, a escolha do bege com o azul, essa questão de ser parecido com uma estilogravura, alguma coisa assim, algo se ganha a partir do que está sendo colocado ali pela entrevista, né? Mas a gente também pode notar que algo se perde. Muitas coisas não conseguem acontecer quando a gente olha essas retextualizações, inclusive quando a mesma pessoa faz a retextualização. Algo do que ela fez na primeira vez não acontece aqui. Então, Isso, é necessário a gente olhar para essas coisas também, né? Não dá para esperar o texto refeito. Ele vai ser retextualizado. Algo se perde. Pode ser que a gente ganhe algo também, mas algo ali não vai funcionar, tá? É necessário que a gente tenha isso em mente também. Quando a gente solicita uma atividade de retextualização, a gente precisa pensar como é que vão lidar com essas diferenças de gênero, de fala para escrita, de suporte. Então, tudo isso também é algo a se pensar, né? E aí, então, a gente vai, né, na articulação, pensar a textualidade da Costaval, as condições de sentido, a estrutura textual, a partir de textualidade, o que é mais importante em textualidade para cada gênero textual funcionar à sua maneira, pensar a retextualização do Marcuski, né? Testando os limites da textualidade, colocando a textualidade em jogo para funcionar ali
Isso é um bom texto tem 7 elementos de textualidade. E nesse gênero aí que a gente está vendo, meme, alguns elementos se perdem. E aí a gente faz o quê? A gente trabalha com isso. A gente entende, analisa, né? A gente se organiza para compreender por que falta esse detalhe, por que esse detalhe funciona bem aqui, né? Refletir que a textualidade é reconstruída a cada transformação. Então, se a gente tem uma retextualização, a gente precisa reorganizar a textualidade a partir dessa retextualização. E, principalmente, a gente precisa entender que o texto é um fenômeno dinâmico, histórico. Então, se eu peço para o aluno fazer uma retextualização de um texto do Machado de Assis, esse texto vai fazer sentido para um aluno de 2025. Ele vai ser retextualizado para uma cabeça, por uma história de 2025. Algo se perde, algo se ganha. Então, assim, ter expectativas condizentes com a atividade que a gente está passando. A propaganda do Fusca, que a gente trouxe na primeira aula de gêneros textuais, né, na aula anterior de gêneros textuais, é uma propaganda mais antiga, existem questões ali a serem pensadas. Se a gente retextualiza aquilo para hoje, uma questão importante, eu não estou vendo, eu nem vi a primeira vez que foi ao ar, nem estou vendo agora, mas eu tenho visto notícias. A novela da Odete Roitman. Muitas coisas foram repensadas, muitas ideias precisaram ser reorganizadas nessa, né, reapresentação de personagens, de histórias. Por quê? Porque o texto é dinâmico e histórico. Fazer aquela mesma novela hoje, com os atores de hoje, com as discussões de hoje, talvez não coubesse. Eu pedi algo assim com a minha turma de redação e leitura. Pedi que reescrevessem o texto da Cartomante do Machado de Assis como se acontecesse nos dias de hoje. É interessante trazer isso para eles, né? Reorganizar o que se interpreta dali. Eu vejo muito isso com Sherlock Holmes, como as histórias do Sherlock Holmes que aparecem na TV de uns tempos para cá, elas acabam atualizando algumas questões. Você já pega um texto, né, escrito para transformar num produto audiovisual. E aí a gente tem alguns em que o Sherlock Holmes está, né, nos anos 2000, nos anos 2020, trabalhando ali, e isso faz sentido, né? Precisa ser reorganizado. E aí a gente tem algumas perdas importantes e alguns ganhos, né? Envolve tecnologia, envolve um raciocínio lógico mais complexo e outras coisas, mas a gente perde a necessidade de algumas explicações, assim. Como você sabe disso? Gente, pesquisei na internet. Né? Ok, a gente perde um pouco do encanto do personagem principal. Ele era maravilhoso porque ele sabia muita coisa, porque ele conseguia criar relações. Aí a gente joga tudo isso, tem DNA, tem digital, tem pesquisa no Google, taca no Google isso aí. Então, assim, é difícil, é preciso, né, sondar para equilibrar essa questão do personagem principal. Ele é extremamente misógino, né, não gosta de mulher e tal, então, complicado. E é importante a gente pensar nisso, né, quais fatores são mais desafiados na retextualização, nesses que a gente viu, né. É muito difícil pensar essas retextualizações, a perda. A coisa que mais encanta, eu acho, é a colocação da voz. Que show da Xuxa é esse? E isso é justamente o que se perde quando a gente passa da filmagem para uma imagenzinha de Instagram. A gente perde o que a menina fez. Uma pessoa que não ouviu a reportagem não vai conseguir entender porque que é engraçado quando a gente coloca essas duas imagens, né, do que fui bem é esse e do que processo seletivo é esse. Não vai fazer tanta graça assim se a gente perde um elemento fundamental. Então, é necessário que as pessoas conheçam. Os nossos adolescentes não conseguem imaginar um texto de época.
eles não têm a vivência de não se ter facilidade da internet para esclarecer todas as dúvidas. Exatamente. E quando a gente tenta simular isso, eles ficam revoltados, né? Não, você vai procurar no dicionário. E eles falam, por quê? Para que eu vou procurar no dicionário? Eu posso procurar no Google, é muito melhor. Né? Mas é difícil. Agora eles não usam nem o Google mais, né? Eles usam o ChatGPT para fazer tudo. Explique tal coisa, aí vai lá o ChatGPT fazer o serviço deles. Difícil. Pode falar, Ana. Isso que a colega colocou, né, no caso da mensagem, né, assim, isso é muito real. Eu, diariamente, faço de tudo, né, o possível e impossível para que eles possam usar a mente. Né? Eu estou falando assim, não sei se pode parecer muito show, mas nós estamos enfrentando um tempo na educação muito difícil. Né? A gente sabe que a tecnologia nos auxilia e muito, né? Nós temos tudo na palma das mãos, né? Para estudo, para você aprender uma língua, para você aprender sobre uma nação, para você aprender sobre uma cultura, tudo, 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 tudo. Coisas que nossos pais, nossos avós não tiveram, né? Eu falo assim porque eu tenho 24 anos, mas coisas que os meus pais alcançaram bem depois. Mas, assim, por mais que eles tenham essa facilidade, professora, eu acho incrível como eles não são interessados. Eles não têm esse interesse. Eles não têm. Pesquisar, né, como a senhora comentou, no dicionário, a mesma coisa está batendo neles. A mesma coisa está chamando a atenção e está reclamando porque eles não gostam. É como se fosse demais para a mente. Eles estão tão acostumados com tudo na palma das mãos que comandos básicos, eles ficam perdidos. Eles ficam, meu Deus do céu, e aí eu tenho uma aluna que ela tem uma dificuldade de encontrar as palavras no dicionário. Ela tem uma dificuldade imensa, imensa. Né? Ela já tem uma certa dificuldade, na verdade, de compreensão, né? Ela tem dislexia, enfim. Mas, assim, comandos básicos também, ela não tem, ela tem zero facilidade. Mas, por eu saber, né, dessa particularidade dela, então eu fico mais tranquila e uso de outros artifícios com ela. Mas eles têm uma dificuldade muito grande, muito, 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 muito grande, né? Então, assim, é muito complicado, porque essa parte de retextualização, né? Por mais que a gente coloque, né? A gente leia isso, leia aquilo, mas até para uma crítica boba, às vezes eles não conseguem, eles não conseguem se alimentar disso, sabe? É como se a mente não trabalhasse. Não sei, eu não sei explicar. É difícil, viu? Tá complicado. E vocês sabem que eu tive uma turma que eu precisei ensinar os alunos a usarem o caderno de diversas matérias, porque eles pegavam a primeira página e anotavam as coisas da primeira aula, virava a página e continuavam com as coisas da segunda aula. E aí eu notei isso e falei, gente, o que vocês estão fazendo? Não é assim que usa esse caderno. Você tem que dividir e tal. E eu precisei pegar um caderno de exemplo, era aluno de segundo ano do ensino médio, e eu perguntava para eles, e foi antes da pandemia isso, eu falava, gente, como é que vocês passaram pelo Fundamental 2 sem saber usar esse caderno? Ninguém ensinou? E eles, não. Né? Então, assim, como é que você estuda para uma prova se quando você vira a página da aula de história, as anotações são de química, as anotações são de física, e aí você precisa caçar ali onde é que estão as anotações. E aí depois uma aluna foi me agradecer, ela falou assim, nossa, a minha vida era muito difícil, eu não conseguia estudar. E agora que eu consigo, né, virar a página do caderno de história e ter só a matéria de história, aquilo consegue, né, ter algum sentido. E eles perdiam nota porque perdiam visto, eles perdiam nota porque, eu não sei onde é que tá. Eles não sabiam nem procurar naquilo. Então foi uma coisa que me marcou muito, assim, ter que pegar um caderno. E aí veio o desafio, porque já tinha muito de matéria que estava bagunçada.
E eu falava, tem que organizar, a gente vai ter que copiar, vai ter que passar limpo. E muitos alunos se recusaram. Muitos alunos só reorganizaram a minha matéria, porque eu obriguei. Eu falei, como é que vocês vão ensinar literatura, aprender literatura, se na hora que você vira a página tem a equação? E aí você vai ter que continuar procurando o que está acontecendo. Não, vai passar limpo tudo de literatura. E eles tiveram que me apresentar os cadernos, né, passados a limpo. Pode falar, gente. Então, professora, vários colegas comentaram também as mesmas coisas, os mesmos desafios, né, que a gente enfrenta, né, infelizmente todos os dias. Mas também isso da senhora pontuar, né, comentar sobre terem alunos que não ter essa divisão, né, em caderno, enfim, as coisas básicas de um aluno, né. A turma onde eu leciono, né, eu estou como regente agora, mas eu estava como substituta até então, pois a professora não aguentou, enfim. E eu sou uma pessoa extremamente organizada e metódica. Então, quando eu cheguei nessa sala, que eu vi tudo desorganizado, caderno, letra, eu sou insuportável com letra, infelizmente. Eu sou muito chata com letra. Por eu ser muito nova e eu ter pego, eu falo isso com propriedade. Eu tenho 24 anos, mas os professores que eu tive durante educação infantil, educação fundamental 1, 2 e médio, foram outros professores. Então, foram professores todos, eu não tiro um da lista, todos referência para mim. E todos fizeram com que eu estivesse aqui hoje, tanto como professora como pessoa, ok. Mas, assim, eu carrego muito deles em sala de aula, né? Então, assim, muita coisa que eu vejo que, por mais que os alunos também, hoje, eles não compreendam, eles não nos ajudam, eles não, muito pelo contrário. Mas, assim, eu vejo que eu trabalho em escola, eu dou aula desde os meus 16 anos. Então, assim, além dos alunos hoje, dos adolescentes, das crianças, né, de pré-adolescentes, enfim, para cima, eles não colaborarem com a gente, hoje nas escolas também tem muitos professores, na verdade, que já estão cansados, né, às vezes professores quase sem experiências nenhuma, na verdade, que não sabem como é que funciona, né, o desenrolar da escola, da sala de aula, e aí fica por isso, sabe? A professora que estava com eles até então, ela não tinha, ela acho que ela não tinha 2 anos de experiência, muito pouco tempo de experiência. Só que eu falo porque eu estava em outra turma, então fui realocada para dela. Mas, assim, dava para perceber que, por mais que ela não tivesse experiência, tipo assim, ela não tinha ela não perguntava, tipo assim, é assim, olha, eles me deram essa ideia, eu posso fazer isso? Isso pode acontecer? E, às vezes, é isso que é o que falta dentro da sala, dentro da escola, para que nós, professores, a gente possa fazer um trabalho até mais legal. Às vezes, essa falta de comunicação, porque tem professor que não se comunica, tem professor que não tira uma dúvida, tem professor que não é humilde. Não, será que pode fazer isso? Eu posso deixar eles fazerem isso? Eu não sei. Será que pode? Será que para a escola isso é legal? Então, assim, tudo isso faz diferença, sabe? Então, eu peguei uma turma que hoje, eles estão outra, né? Melhorando 10%. Mas, assim, com muita dor de cabeça, sabe? Então, assim, muita coisa também que eles não conseguiram desenvolver, não só por eles também, mas às vezes como o ensino ele é feito, né? Eu acredito aqui que a grande maioria, né, professor, enfim, porque gosta, né? Não é nem por salário, até porque a gente sabe que nós somos desvalorizados, né, em todos os sentidos. Questão social, questão financeira, enfim. Mas, assim, eu sou professora e eu gosto do que eu faço e eu, se precisar ficar sem receber salário, Beatriz, você não tem como receber, eu dou aula, porque eu gosto. Mas, assim, então, quando você começa a lecionar e você vê as dificuldades dos meninos, e você vê também que é só a ponta do iceberg, às vezes dificulta um pouco, sabe, professora?
mas com pressão, né? Como a senhora até mesmo falou, com pressão, botando assim na linha, às vezes eles vão colaborando. Gi, você quer falar? Fica à vontade. Oi, eu achei assim, acho que a discussão, né, o debate aí que a Mari propôs, ele trouxe questões né, que se aprofundaram, né? Achei muito legal assim a gente pensar no aluno que a gente tem hoje, né? E que professor esse aluno demanda ou essa escola de hoje demanda. E a Ana ela está aprofundando aí a discussão, né? Trazendo o papel da gestão, né? Nessa articulação entre os professores, do que é ser valorizado profissionalmente. Mas um ponto que me chamou a atenção, Mari, da fala, né? Da Ana e também dos colegas aqui, e acho que tem muito a ver com a proposta de trabalho que está sendo feita aí na semana 3, foi esse termo, né, de que para eles é muita coisa, né, uma proposta de atividade, então é muita coisa. Uma outra questão que foi colocada aqui, né, eles só conseguem pensar por meio do chat GPT. O que isso mostra para a gente, né? Que, por vezes, as práticas de ensino, elas são voltadas para o produto. E aí, por que o aluno busca o chat GPT como uma ferramenta? Por quê? Se a minha proposta de trabalho, claro que isso não é só a questão do professor, não, né? Mas é só para a gente refletir com a teoria que a gente tem agora, né? Se o professor ele requer do aluno um produto, e se esse aluno está tão cheio na cabeça dele, né? A gente vive numa sociedade da rapidez, ele quer fazer tudo rápido, tudo tem que ser muito rápido porque é muita coisa. Ele tem que, então, até a própria leitura que o Instagram propõe é uma leitura de rapidez, né? Eu não tenho que parar no texto, eu passo pelo texto, passo pela imagem. Ele vai fazer isso com a atividade também, ele vai passar rapidamente por essa atividade. Qual que é a maneira mais fácil de passar por essa atividade? Dar à ferramenta aquilo que deveria ser dele. E aí o Marcus, que em vários momentos do texto, ele fala que a retextualização ela depende de algo que é fundamental, que é compreensão. E aí quando o aluno ele se exime, né, ele tira a responsabilidade de assumir uma autoria, né, sobre o seu dizer, ele deixa de passar pelo processo fundamental para chegar até o produto, que é justamente a compreensão. Então, a gente tem alunos que cumprem a tarefa, a gente recebe a tarefa, mas aquele processo que envolve a compreensão foi perdido, ele não fez uma interpretação. E a retextualização, ela demanda necessariamente o interpretar, né? Então, de que maneira, a gente pensando aí na atividade que a gente pode levar para o aluno, de que maneira eu tiro o foco do produto para o processo, né? Então, e aí vem todas essas outras questões que a Ana trouxe. A gente tem uma sala de aula, às vezes com um número reduzido de aulas, em que essa parte de trabalhar o processo, ela perde, porque a gente tem que dar aula, dar a aula, né? Essa preocupação de dar o conteúdo, dar a aula, e aí o trabalho que seria super legal fazer, né, como uma oficina, focando nesse processo, a gente perde, porque dá como tarefa, dá como trabalho. Então, repensar talvez, o lugar das propostas da atividade e pensar a sala de aula como um momento do desacelerar, né? A gente está numa sociedade acelerada, a informação ela é um bombardeio de informações. O lugar da sala de aula não tem que ser mais um lugar de bombardeio de informação. Ela tem que ser o lugar, né? Eu lembro que tinha uma professora que falava da resistência, da nossa resistência àquilo que é rápido. Então, isso foi se perdendo, né? O sentar para estudar, né? Que vai necessariamente... E por que a gente fala disso?
não é porque a gente adora o passado, né? A gente fica, às vezes, eu fico com esse dilema, caramba, eu acho que às vezes eu sou uma professora muito do passado, né? Eu tenho que me atualizar, mas tem certas coisas que a gente reconhece a função do ChatGPT, sem dúvida, a gente reconhece a função de um dicionário eletrônico, a gente reconhece que as ferramentas são bem-vindas, desde que se tenha um olhar crítico. E o olhar crítico ele vai ser construído onde? Quando a gente para, quando a gente resiste, quando a gente se coloca no lugar ativo do compreender, né? Então, é um desafio. E aí vem uma outra coisa, né, que foi colocada aqui, do tédio, né, dessa geração de entediados. E eu tenho esse dilema muito como mãe, sabe? Vocês devem ter também aí, dos filhos entediados. E isso vem também muito do próprio funcionamento cerebral que as redes sociais colocam para a gente, né? Então, aquela recompensa imediata, a dopamina. Então, tem um processo muito mais amplo aí que vai fazer com que esse menino tenha esse comportamento. Então, assim, e aí eu acho que a Ana traz, né, a discussão para amplia essa discussão, né? São outros fatores muito mais de ordem social, mais ampla, que vai interferir nesse aluno que a gente vai receber, né? E não somos nós sozinhos que vamos enfrentar essa situação. Por isso que uma lei como essa, que proíbe o celular dentro da sala de aula, ela pode ser vista, né, como algo autoritário, talvez, mas ela tem um porquê, né? Porque nós somos um dos poucos espaços que ainda temos o lugar da resistência. E não é porque a gente é antiquado, é porque a gente reconhece a importância do parar para refletir, do parar para compreender, né? Acho que era isso a minha fala, Mari. Aí tem uma outra pessoa que levantou a mão também. Mais alguém? Pode ficar à vontade, pode falar, gente. Opa, cliquei na coisa errada. Ah, não, É a imagina. Ana mesmo, que ela já estava. Imagina. Bom, é isso, né, gente? Como a gente precisa refletir, como é importante ter esse espaço para a gente refletir sobre a prática, né? Principalmente para a gente reafirmar essa certeza de que, né, não é só comigo, não é só com você, é com todo mundo. A gente passa por essas experiências de maneira solitária, mas a questão é coletiva. Às vezes a gente prepara uma atividade muito bacana e o aluno está preocupado só com entregar alguma coisa, e não é isso que você quer, né? Você está pensando ali na produção e tudo mais, e muito se perde, né, nessa forma assim prática do que eu tenho que entregar. E eu não quero que você entregue, eu quero que você faça. Eu vou avaliar o fazer. E eles não consideram isso como atividade avaliativa, né? Eles acham que a gente está inventando, não, tô fazendo isso para enrolar. É difícil. Mas a gente consegue, né? A gente se organiza, a gente tenta de novo, tenta diferente, né? E funciona. Resumindo aqui, né? Então, a gente vê o texto como um fenômeno discursivo, que é situado em determinado contexto, mas é dinâmico. A gente enxerga a textualidade como condições de funcionamento de um texto, e a gente vai pensar a retextualização mostrando sentidos como reconstruídos, negociados, reestruturados, para fazer funcionar. Eu acho que essa conversa nossa possibilita que vocês tenham uma ideia, né, da próxima semana, o que vai ser pedido de atividades e tudo mais. A gente tem os textos, né, que a gente trabalhou nessa disciplina, e se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, mas era isso que a gente queria conversar com vocês hoje,
muito obrigada por terem estado aqui com a gente nessa manhã. E alguém quer falar? Pode falar se quiser, levantar a mão, dar um sinal aí. Se não quiser, gente, então é isso. Não se esqueçam de assinar a lista de presença e a gente vai colocar, né, a gravação na página da disciplina, tá joia? Obrigada e bom dia. Bom dia. Só queria agradecer a Mari pela excelente aula, adorei, porque foi uma aula, Mari, focada no processo, né? Que legal, assim, de trazer para reflexão, fazer a gente parar e pensar. Muito joia, muito obrigada. Gostaria de agradecer também, professora, parte das palavras da minha colega, as minhas também. E espero que agora nessa reta final tenhamos mais momentos como esse, né? Porque é importante, ainda mais nós que fazemos EAD, né? Para a gente se reconectar e sempre é bom a gente ter esse feedback, né? Ter trocas, né? É isso que faz valer a pena também e torna, na verdade, o fardo da educação, assim, direcionar um pouco mais leve. Um beijo para vocês, bom final de semana. Obrigada, gente. Eu fico com medo que eu empolgo, eu falo muito. Às vezes eu fico tentando me segurar, assim, mas é uma coisa que eu gosto muito. Obrigada. E a gente continua se encontrando. Daqui a pouco eu tô de volta na outra disciplina. Então, a gente se vê logo. Obrigada. Bom dia, professora Mari. Bom dia a todos que ainda estão. Eu fiz algumas anotações da aula, eu quero agradecer também, né, parabenizar pela oportunidade de estar participando hoje. Quando você citou do Macus, que eu também adoro. Embora eu tenha ficado afastada da educação básica por alguns anos, estou retornando novamente, mas é um autor que eu adoro muito, é o Antônio Macuski e a Eni Orlandi, como também o Dominique Magnou. Eu gosto muito dele. E uma das suas falas me trouxe a reflexão da época que eu trabalhei esse ano com o gênero textual causo, que não é fácil trabalhar causo. E todas essas problemáticas que foram colocadas aqui, eu percebi nos meus alunos. Daí eles tiveram a dificuldade de interpretação, de compreensão, até por conta do vocabulário do causo, a prática da leitura, que é pouca deles. E eu tive que fazer um trabalho com variação linguística para que eles entendessem os causos. E trabalhava a todo momento, falava que a questão do gênero textual, que é um aspecto discursivo, que o texto ele é vivo, ele está dialogando, que tem práticas sociais dentro daquele texto, enfim. Foram praticamente 6 aulas voltado a isso e o produto final foi a retextualização de um outro gênero textual, tipo tirinha, anedota e piada se transformada em um caos. Saiu sim coisas maravilhosas, mas o processo foi bem dolorido. E fica essa lacuna mesmo em relação à leitura dos nossos estudantes. Como fazer, como despertar esse interesse neles, tendo em vista que eles têm tudo muito pronto. É mais um dos fatores que causa essa dificuldade com os nossos alunos. E é isso, a palavra da colega anteriormente, concordo plenamente com o que ela colocou, que está bem desafiador a nossa educação hoje. É isso mesmo, gente. É importante a gente se unir, né? A gente poder falar sobre isso. Eu acho que para mim faz muita diferença ter essa troca, e entender o que deu certo. Eu achei interessantíssimo trabalhar com causo. Eu gosto de causo. Meu mestrado foi sobre causo. Então, uma coisa que me toca muito. E é muito triste ver se perdendo, né? Algo tão nosso, tão histórico. Mas eu gostei muito da sua ideia da aula, que já me pegou bastante esse relato que você fez. A joia, gente. Hoje eu acho que já dá para parar de gravar, né? Certinho, vou parar aqui. Oi, gente, então é isso. Obrigada, boa semana. E a gente vai se encontrando aí nas disciplinas, tá joia? Olha, não tá querendo parar de gravar, não. Acho que eles querem que você dê mais uma aula. Ah, achei aqui, ó.